Administração deste seminário de homens. A primeira já foi entregue aos nossos corações e Deus falou muito ao meu coração através dessa primeira ministração, esta primeira palestra que foi entregue pelo nosso querido irmão Maurício. Fique em pé toda a igreja, abra aí a tua Bíblia. Glória a Deus, glória a Jesus. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. Nós vamos ler novamente. Quero pedir às crianças, por favor, atenção para cá. Não fica brincando, por favor. Amém. Glória a Deus. Concentra aqui no altar de Deus. Por gentileza. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Quem encontrou o texto bíblico, diga amém. Todo mundo olhando para cá, todo mundo atento, por gentileza. Diz assim a palavra: porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a aparência e nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Levanta assim as tuas mãos, diga: meu Deus, ilumina a minha mente para eu compreender a tua palavra. Peço que a igreja sente agora, por gentileza. Glória a Deus, vamos para a segunda ministração. Peço que a obreira não deixe passar ninguém, irmão, por favor. Amém? Por gentileza. Concentra aqui no altar de Deus, irmãos. Queridos, a primeira ministração falou que o Senhor, Ele não vê como o homem vê. O Senhor olha para o coração. Irmãos, o texto aqui de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7, nos diz que quando Samuel, ele está dentro da casa de Jessé, que Jessé pede para passar os seus filhos diante do profeta. Assim que Samuel bate os olhos no primeiro filho, por nome de Eliabe, a Bíblia diz que Samuel achou que aquele era o escolhido de Deus. E Samuel, nas suas palavras, ele diz: está perante mim ungido do Senhor. Mas o Senhor deu uma advertência a Samuel, dizendo: Samuel, não atente para a sua aparência, porque o homem olha para o que está fora, mas o Senhor vê o coração. E a Bíblia diz que depois que passou Eliabe, também passou o segundo filho de Jessé, por nome de Abinadab. O Senhor também disse a Samuel: também o Senhor não escolheu a este. Irmão, então passou o terceiro filho de Jessé diante de Samuel, e o Senhor falou para Samuel que aquele também não era ungido do Senhor, não era o escolhido do Senhor. Agora você vai perceber que quando Samuel está olhando para o primeiro filho de Jessé, que é Eliabe, ele chega à conclusão que aquele moço era o escolhido de Deus. Mas Deus disse para Samuel não atentar para a vida, para a aparência daquele moço. Então nós entendemos, irmãos, que aquele moço por nome de Eliabe, e também aquele moço por nome de Abinadab, e aquele moço por nome de Samá, eles tinham uma vida de aparência. Eles levavam, olhe para mim, uma vida de aparência. E eu quero pregar aqui sobre uma vida de aparência. Olhe para o irmão e diga: vida de aparência. Qual é o objetivo, irmãos, de uma vida de aparência? Olhe para mim. O objetivo da vida de aparência é mascarar a realidade que ela tem, ou projetar na própria vida uma realidade que ela gostaria de ter. Esse é o objetivo da vida de aparência. Olhe para mim. Irmãos, eu fui buscar aqui na psicologia, porque na Bíblia eu não encontrei.
4 verdades da psicologia sobre uma vida de aparência. A psicologia vai definir muito bem o que seria uma vida de aparência. Primeiro, a psicologia vai dar 4 pontos do que seria uma vida de aparência. Olhe para mim. O primeiro ponto que a psicologia traz é a superficialidade. A primeira verdade da vida de aparência, que a vida de aparência ela é superficial. Olhe para mim. Irmãos, a superficialidade é a característica do que não é profundo. É aquilo que mascara a profundidade da vida real e deixa de entender as próprias circunstâncias. A segunda verdade sobre a vida de aparência. O segundo ponto é delírio. Diga comigo, delírios. O que é delírio, pastor? Delírio é uma alteração do conteúdo do pensamento. Ou seja, portanto, delirar não é saudável. Olhe para mim. Delirar não é saudável, porque leva uma pessoa a acreditar fortemente em algo que não é verdade. É como se fosse uma vida de fantasia. Pensamentos que a pessoa tem que não são pensamentos reais e nem verdadeiros. É aquele pensamento que a pessoa tem, ou um jovem, uma criança assiste um filme de herói e logo ele projeta na cabeça que ele poderia ter a vida que aquele herói tem naquela cena. Isso é uma vida de aparência, irmão. Olhe para mim. E delirar não é saudável. Delirar leva a pessoa a acreditar fortemente em algo que não é verdade. E geralmente quem delira tem uma lesão cerebral. Olhe para mim. Quem delira geralmente tem transtornos mentais. Quem anda delirando por aí é sinal que a mente da pessoa não é uma mente saudável. Agora, o terceiro ponto de uma vida de aparência: futilidade. Diga, futilidade. Aquilo que é fútil é uma característica que observamos em pessoas vivendo das aparências. Olhe para mim, é a futilidade. É a qualidade da pessoa que dá atenção àquilo que não tem significância. A pessoa que dá importância para aquilo que é fútil. E quantas pessoas estão dando atenção para coisas que é fútil? Coisas que é banais. E colocando aquilo que é fútil como se fosse prioridade em sua vida. Isso é uma vida de aparência. Olhe para mim. Agora, irmãos, o quarto ponto de uma vida de aparência, eu quero que você repita comigo. Toda pessoa que tem uma vida de aparência, ela tem essa característica. Primeiro, falsidade. Diga, falsidade. Irmãos, o que seria falsidade? Para algumas pessoas é a questão de viver de aparência. Guarda uma certa relação com a falsidade. Quando conhecemos uma pessoa pelo modo como ela se apresenta, percebe-se que a vida dela, percebe que ela é uma pessoa que faz uma construção que não corresponde com a sua realidade. Tem pessoas que até se vestem de forma parentosa, mas você olhando para a vida dela, você vai ver que ela não tem a condição necessária para se vestir daquela maneira. Muitas vezes ela anda até com uma roupa de marca, mas ali está faltando pão, está faltando o alimento, alguém está deixando de ser cuidado dentro de casa, porque ela está levando uma vida de aparência. Quem está comigo, levanta a mão. Então, irmãos, a vida de aparência, ela traz aqui essas características. E eu quero trazer para você agora 5 verdades sobre uma vida de aparência. Olhe para mim. Irmãos, a vida de aparência é uma vida enganosa. Diga comigo, enganosa. A vida de aparência é uma vida enganosa.
E a vida de aparência, ela não engana só os outros que vê, não. Engana a própria pessoa que está vivendo uma vida de aparência. A pessoa que está vivendo uma vida de aparência, ela si própria está se enganando, achando que ela está vivendo bem, achando que ela está bombando na vida, achando que ela está por cima de tudo, mas ela não chega à conclusão que ela está vivendo uma vida enganosa. A segunda verdade sobre uma vida de aparência, que é algo falado e não praticado, é o que o irmão Marício falou ainda há pouco. É algo que é falado, mas não é praticado. É algo que se muito fala, mas se pouco vive. A terceira verdade sobre uma vida de aparência é uma vida falsificada. Repita comigo, falsificada. É uma vida que não tem autenticidade nela, irmão. Você olha para a pessoa e você não vê verdade na vida daquela pessoa, porque é uma vida falsificada. Agora, a quarta verdade é uma vida de aparência, ela é uma vida sem prática da palavra de Deus. Só por que ela é uma vida sem prática da palavra? Porque primeiro é uma vida vazia, uma vida falsa, não há verdade ali. Então, se não há verdade ali, não tem prática da verdade de Deus na vida dela, porque é uma vida de aparência. Olhe para mim, irmãos, a quinta verdade sobre uma vida de aparência é uma vida cheia de orgulho. Uma pessoa que leva uma vida orgulhosa, ela está levando uma vida de aparência. Olhando para a vida dela, você acha que está tudo bem, mas no coração dela tem um orgulho, tem uma prepotência, tem uma desobediência. Ela acha que pode tudo, ela acha que não deve aprender com ninguém, e a palavra diz que é para nós aprender um com os outros, irmão. Da mesma forma que eu ensino, eu também sento para ouvir, porque ao mesmo tempo que eu ministro, eu também preciso ser ministrado, e a gente precisa entender isso. Agora eu quero levar você para a Bíblia. Abra a tua Bíblia, por gentileza, que a gente vai precisar fazer algumas anotações necessárias. Eu quero trazer aqui dentro da palavra de Deus 10 verdades sobre uma vida de aparência dentro das Escrituras. 10 aparências segundo a Bíblia. Quais são essas aparências, pastor? Primeiro eu quero levar você lá para 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 3 e o versículo de número 4. A primeira aparência é a aparência das roupas impróprias. Diga, a aparência das roupas impróprias. E o que tem, irmãos? O que tem a ver a aparência das roupas impróprias? Parece que a pessoa está vestida. Parece que a pessoa está se vestindo com pudor, mas é só aparência. Na cabeça dela, ela está bombando, mas para quem olha para ela, está vendo que ela está nua. Ela está expondo a sua nudez. Então vamos ver aqui a aparência das roupas impróprias. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 4. O enfeite dela não seja o exterior, no fisado dos cabelos, no uso de joia de ouro, na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, irmão. Eu não vou me aprofundar aqui na exegese desse texto, senão a gente teria que esticar mais a conversa, mas eu quero me atentar apenas aqui para a aparência das roupas impróprias. E o que Pedro está orientando aqui, irmãos, que não era para se vestir com aquelas roupas extravagantes, com aquelas coisas vaidosas, como algumas das mulheres que professavam uma fé em Deus se vestiam naquela época, para se mostrar, para se expor, para expor a sua beleza, as suas riquezas, as suas joias, e não para agradar tão somente ao Senhor. Então isso aqui é a aparência das roupas impróprias. A segunda aparência é a aparência do jejum.
Jesus bateu muito forte quanto a isso, sobre a aparência do jejum, irmão. Abre a tua Bíblia em Mateus, corre comigo. Abre aí a tua Bíblia, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18. E quando jejuarte, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas o teu Pai, que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto, te recompensará. E como era o jejum, irmãos, hipócrita, o jejum ali dos fariseus, era aquele jejum que eles demonstravam para os homens que estavam jejuando. E Jesus disse que esse ato do jejum teria que ser algo em secreto, irmão. Eles não teriam que jejuar, apresentar o jejum e mostrar para quem estava fora que eles estavam jejuando, mas que eles deveriam fazer aquilo de forma secreta, para agradar tão somente a Deus. E eles poderiam lavar o rosto, eles poderiam se purificar, para não mostrar aos homens que estavam jejuando, irmão, mas mostrar tão somente a Deus. Porque se nós jejuamos, como algumas pessoas, já vi pessoa fazer isso, né? Aí a pessoa fica triste, está jejuando, aí fica tristonho, fica todo remelento, e você diz o quê? Você está fazendo o quê? Não, eu estou jejuando. Essa é a aparência do jejum. Então essas aparências a Bíblia condena, irmão. Este tipo de aparência Deus está condenando, porque este ato de jejum, este ato de consagração é um ato oculto tão somente para o nosso Deus. Agora, terceiro, a aparência do julgamento. Existe a aparência do julgamento, pastor? Existe. Abre a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 24. Olha o que o texto diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta da justiça. Irmãos, eu não posso apontar, fazer um julgamento segundo o meu critério, porque olhe para mim, um dos direitos que Deus não deu para a sua noiva, para a noiva de Cristo, que é a igreja, é julgar a consciência de ninguém. É como se eu visse o irmão que foi num bar comprar um refrigerante, e eu concluí na minha cabeça que aquele irmão foi lá embriagar, e eu nem averiguei ali o fato, eu já estou espalhando para todo mundo que eu vi o fulano de tal enchendo a cara. Eu estou julgando segundo a aparência, eu não estou julgando segundo a reta da justiça, irmão. Olhe para mim, e a gente precisa entender isso. A gente não pode julgar segundo as aparências, segundo aquilo que eu vejo, segundo aquilo que alguém me disse. Olhe para mim, porque isso é muito sério. Olhe para cá, é um seminário, irmão, e no seminário a gente confronta mesmo. Olhe para mim, irmão, a gente não pode estar julgando segundo o que eu acho, segundo o que eu estou achando, sem eu verificar os fatos do que realmente aconteceu ali, irmãos. Então, a aparência do julgamento. Agora, a quarta aparência é a aparência do caminho dos homens. Provérbios capítulo 14, versículo de número 12. A Bíblia diz que há caminho diante dos homens que parece ser direito, mas no final é caminho de morte. Isso é caminho de aparência, porque aos olhos do homem aquilo é um caminho direito, aquele caminho vai levar à vida, aquele caminho vai trazer sucesso, aquele caminho vai trazer vitória, mas no final é de morte. Ele acaba entrando por um caminho que é um caminho de aparência. É como algumas pessoas estão vivendo no caminho das aparências, irmão. Estão levando uma vida aí fora sem Jesus, pulando, rodando, namorando, se prostituindo, achando que isso é bom, mas isso vai levar o homem à condenação. Isso é uma vida de aparência. É porque eu não posso dizer para você
Eu não posso comprovar e dizer como é a vida lá fora, que eu nunca tive uma vida lá fora. A minha vida toda foi da igreja. Por isso que hoje eu invisto nas crianças, porque eu sou fruto também de um projeto infantil. Eu sou fruto hoje, se eu sou um pastor, eu também sou fruto de um departamento infantil que investiu, e hoje estou aqui como um homem cheio do Espírito Santo de Deus, irmão. Mas a vida lá fora, a Bíblia dá, irmãos, um parecer para nós, que é um caminho, uma porta larga ali, que muitos entram por ela, mas a porta estreita, poucos querem entrar por ela. Mas a porta estreita leva à vida, e a porta larga leva para a condenação. E nós já, só diante disso, nós já entendemos que a porta larga é uma porta de aparência. Agora, quinto, aparência dos mestres da lei. Pastor, os mestres da lei, eles levavam uma vida de aparência? Levavam. Jesus vai comparar eles, irmãos, como sepulcros calhados. Olhe para mim, abra a tua Bíblia comigo aí, em Mateus capítulo 23. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28, irmão. Diz o texto: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros calhados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e de mortos e de toda a imundícia. Irmão, você já foi no cemitério, você vai ver muito isso. Aquela sepultura toda enfeitada, cheia de ramos, cheia de flores, até com porcelanato, cerâmicas bonitas, com nome ali grafado ali naquelas pedras. Mas se você abrir ali, tem ossos, irmãos, tem podridão. E é isso que acontecia na vida dos mestres da lei. Eles levavam uma vida de aparência, irmão. E nós precisamos, que nós que ministramos a palavra, precisamos ser autêntico, precisamos ser verdadeiro, irmão. Precisamos cada dia buscar a orientação de Deus para não vivermos uma vida assim, dessa maneira. Olhe para mim agora. Agora, sexto, a aparência das aparências. Existe, pastor? Existe. Aparência das aparências. Abre a tua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 12. Olhe para mim. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 12. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas dá-vos ocasião de vos gloriar-te de nós, para que tenhais o que responder os que se gloriam na aparência e não no coração, irmão. Tem pessoas que se gloriam na própria aparência e não no coração. Já viu pessoas que se orgulham porque tem uma beleza, é bonito, é parentoso, tem uns olhos bonitos, e eles se orgulham na sua aparência e não na verdade que há no coração, irmão. E muitas vezes aquela aparência, aquela beleza da aparência é exposta, porque muitas das vezes a pessoa só dá o que ela tem. Se o que ela tem é exterior, o que ela tem só é beleza, o que ela tem é só corpo, ela vai mostrar o que ela tem. Mas Deus olha para o que está aqui dentro de nós, irmão. Olhe para mim. Deus olha para o que está dentro dos nossos corações. A sétima aparência é a aparência do mal. Diga, aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, irmão. E nós temos um exemplo de quem? Jó. Jó era um homem que ele se desviava da aparência do mal. Todo crente deve ser um crente desviado. De quê, pastor? Do mal. Todo cristão tem que ser um crente desviado da aparência do mal.
E Jó era um homem que se desviava de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, irmão, versículo de número 12, diz o texto: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Olhe para mim, irmãos. Deus, Ele quer falar aos nossos corações aqui. Deus, Ele quer ministrar os nossos corações, irmão. Fugir da aparência do mal. 8ª aparência, fugir da aparência dos respeitos. Porque pode acontecer que alguém, irmão, ele possa, um filho, ele pode aparentar respeito para com seu pai, mas é só aparência. Porque na frente ele pode até dizer sim, senhor, mas por trás ele obedece, por trás ele fala mal, por trás ele menospreza, por trás ele fala, por trás ele amaldiçoa. Então isso é uma aparência. Aparência do falso respeito. Quem está me entendendo, irmão? E Deus, Ele quer que nós sejamos autênticos. Olhe para mim. Deus quer que nós sejamos verdadeiros. Olhe para mim. Deus não quer que nós sejamos, tenhamos uma vida de aparência. Irmãos, abra aí a tua Bíblia em Provérbio 28. Abra aí a tua Bíblia, Provérbio 28, versículo de número 21. Olha o que o texto diz. Irmão, dar importância à aparência das pessoas não é bom. Olha o que o texto diz. Olhe para mim, vá anotando. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevarica. Olhe para mim. Isso aqui não é forte, irmão? Dar importância para a aparência das pessoas, isso não é tão bom, irmão. Porque até por um pedaço de pão o homem peca. Eu tenho certeza, irmão, se tivesse aqui um pedaço de pão, tivesse 2 homens em guerra para sobreviver à família, e eles tinham que ficar com aquele pão, tenho certeza, se não tiver uma mente de Cristo, tenho certeza que um mataria o outro para ficar com aquele pão, para ter prioridade naquele pão para dar para a sua família, irmão. Porque o homem é egoísta, o homem pensa em si mesmo. O homem não quer pensar no outro não, meu irmão. O homem pensa em si mesmo e o outro que se arrebente. E muitas das vezes esse pensamento, esse desejo existe dentro de nós, irmão. E a gente precisa deixar Deus tirar o nosso coração. Irmãos, eu passei uma guerra no começo da minha fé, que eu tinha um negócio em mim, mas Deus tirou isso de mim. Irmão, pensa num homem que tinha raiva de bebo. E eu já pastor. Na minha cabeça o bebo bebia porque queria, irmão. A pessoa enchia a cara porque queria. Quando eu vi o bebo, dava vontade de eu tirar o cinto assim. Dava vontade de mim, irmão. E eu comecei a orar: Jesus, eu tenho que tirar isso de mim. Aí eu pedi orientação para um dos nossos pastores. E eu disse: pastor, eu tenho esse negócio em mim. Ele disse: pastor, você não vai para o céu não desse jeito. E eu comecei a orar. Eu comecei a buscar para Deus tirar aquilo de mim, irmão. Eu comecei a buscar a Deus para Deus tirar aquilo de mim. E Deus tirou aquele negócio de mim. Diga glória a Deus. Tirou aquele, não sei se era um trauma, alguma coisa que existia, mas Deus limpou o meu coração. Diga glória a Deus. Mas tinha isso, irmão. E Deus moldou a minha vida. Então nós precisamos ter muito cuidado. Diga comigo: aparências vã. Diga: aparências vã. Abra a tua Bíblia aí no Salmo 39, versículo 6. O Salmo 39, já estou concluindo. Salmo 39, versículo de número 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riqueza e não sabe quem as levará. Você vai perceber que o homem anda inquieto, é ou não é? Por riqueza, irmão. E no final da conta ele não sabe nem quem vai ficar com aquela herança toda, com aquele dinheiro todo.
Muitas vezes até acumula para os filhos estar brigando na justiça. Que muitas das vezes a conclusão do acúmulo de muita riqueza é a briga dos herdeiros. Agora nós precisamos entender algo. O Senhor rejeita uma vida de aparência. Olhe para mim. Por que, irmão, que eu tenho colocado esse seminário, esses estudos aqui, e a gente vai acrescentar muito mais coisa para melhorar este trabalho? Porque Deus não aceita uma vida de aparência, nem de quem está aqui e nem de quem está aí, irmão. Principalmente de quem está aqui. Deus não aceita uma vida de aparência. E esta palavra que eu estou pregando, eu sou o primeiro a recebê-la. Eu sou o primeiro a ser ministrado nela, porque Deus rejeita uma vida de aparência, irmão. Você viu o que aconteceu com Eliabe? Deus rejeitou. Quando Samuel disse, está perante mim, ungido do Senhor, aí Deus vai dizer, olha Samuel, não atende para a aparência. Irmão, enquanto tem pessoas no altar e que não foi Deus que escolheu. Quantas pessoas estão ministrando que não foi Deus que escolheu, foi homens que escolheram, foi líderes que escolheram. Irmão, eu estou aqui porque foi Deus que escolheu. Se eu não pudesse estar, eu não estaria. Porque se eu pudesse fugir, eu já tinha fugido. Deus, eu queria estar só ali dando glória a Deus, dizendo aleluia, buscando ao Senhor. Por quê? Porque quem está aqui vai ser muito mais cobrado, irmão. A gente vai dar conta do ensino, da palavra que a gente passou ao povo de Deus, irmão. Então Deus rejeita uma vida de aparência. Essa palavra aqui, essas duas ministrações, ela é para nós refletir. Como foi pregado ontem, não é para ser um ouvinte esquecido, que ouve a palavra e logo esquece. A gente precisa, irmão, entender que Deus rejeita uma vida de aparência. Abra a tua Bíblia aí no Salmo 73, versículo de número 20. 73, o verso 20. Como um sonho quando se acorda, assim o Senhor, quando acordarem, desprezará a aparência deles, irmãos. Irmão, quando Deus chama Samuel e diz para ele, Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul? Irmãos, Saul estava no reino ainda, comandando, não era por causa de Deus. Deus já tinha rejeitado Saul. Saul ainda estava comandando como rei, por quê? Porque Samuel estava permitindo, que era o Samuel que era juiz, irmão. Na terra, quem tinha o poder de tirar Saul do trono, quem era? Samuel. Porque era Samuel que era o juiz da terra, irmão. Quem está comigo, levanta a mão. Foi ele que constituiu Saul e ele mesmo poderia tirá-lo. Ele não estava ali, não era porque Deus não queria, é porque o homem não tinha uma atitude de tirá-lo, irmão. Olhe para mim. E Deus não quer que nós tenhamos uma vida de aparência. Quem recebe essas duas ministrações, irmão? Quem recebe? Irmão, Deus vai tratar conosco ainda muito mais. Deus tem muito a tratar para conosco. E hoje nós precisamos rever o nosso conceito. Hoje eu revejo a minha vida. Devemos rever a nossa vida e não levar uma vida de aparência, irmão. Irmãos, olhe para mim. Nós que ministramos, eu que ministro sobre família, eu tenho o maior cuidado. Porque o que eu falo aqui, a minha bonita está ali só olhando. Irmão, e se a gente não... Eu vou falar algo para o rebanho que eu não vivo, diga glória a Deus. Chega lá em casa eu ouço, diga glória a Deus, nunca aconteceu isso. A gente não podemos levar uma vida de aparência. Irmãos, aconteceu algo na minha vida, lá na EPDV de Fortaleza ainda. Eu estava recém-casado com ela e nós se desentendemos feio. Olhe para mim, olhe para cá agora. Nós se desentendemos feio mesmo. Mas não teve soco não, irmão, porrada não. Desentendimento. Aí, ela ficou triste, irmão. Aí nós fomos para a igreja. E eu com
Você, camarada, você sabe, quando a gente se estressa com a mulher, mas fica aquele negócio aqui, fica ou não fica? E mim fica, irmão, não sei você, e mim fica. Porque a esposa é nossa carne também. Então, irmão, ela ficou triste, chorou, mas se arrumou e foi comigo. Trombuda, mas foi. Oh, glória a Deus. Aí, irmãos, eu fui, ela trombuda e foi. Irmãos, quando chegou lá, era culto da família. Olhe para mim. Culto da família eu ia pregar. E olha o tema da palavra: respeito conjugal. E eu olhando, irmão, e eu lá, e não querendo fugir. Quando eu subi, a igreja percebeu o clima, e eu, como pastor autêntico, como eu sempre sou, verdadeiro, eu disse: irmão, eu tenho uma palavra para pregar aqui, o tema é esse, mas eu e a mulher, nós se estressamos lá em casa. E eu quero dizer para vocês que eu vou pregar aqui, mas primeiro eu vou pedir perdão a ela. E eu direcionei a ela, pedi perdão a ela perante a igreja, ela me perdoou e eu preguei a palavra de Deus. Se fosse outros, irmão, não teria feito isso, teria? Não teria, irmão. E nós precisamos ser verdadeiros. Deus não quer que nós tenhamos uma vida de aparência. Olhe para mim, irmãos, esse pastor que você está vendo, não estou me justificando não, mas aonde eu tiver, eu sou isso aqui, ó. Da forma que eu falo com você, eu falo lá atrás também. Porque Deus não quer que nós vivamos uma vida de aparência. Fique em pé agora. E eu quero ministrar sobre toda a igreja. Vem todo mundo aqui. A gente dá até um minutinho aqui. Prepara aí, irmão Daniel, um louvor muito abençoado. A gente vai ministrar agora ao coração de todos os irmãos. Vem aqui, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Deus quer ministrar sobre as nossas vidas. E Deus quer que nós assumimos, irmãos, hoje uma responsabilidade, como homem, de viver o chamado de Deus na nossa vida. A gente não venha transferir essa responsabilidade para ninguém. Isso aqui não é, essa palavra não é só para homens, porque aqui também tem mulheres. E que você possa receber esta palavra de Deus na tua vida hoje. Fechamos os nossos olhos. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno soberano Pai. Pai querido, nós recebemos essas duas ministrações, Pai. Nós fomos impactados com a primeira ministração. O Senhor falou ao meu coração, falou ao coração do teu povo, Pai. E nós recebemos agora essa segunda ministração, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha agora tratar conosco, Pai. Moldar o nosso coração, moldar o nosso caráter. Que nós possamos ser verdadeiros, Pai. Que nós possamos ser autênticos. Que nós possamos andar em obediência, Pai. Porque Tu é um Deus, Senhor, que não quer que nós vivamos uma vida de aparência. Porque uma vida de aparência não é uma vida verdadeira, não é uma vida autêntica, não é algo real, Senhor. Não deixa nós estar na Tua presença, mostrando aquilo que nós não somos, Pai. Muitas das vezes nós somos falhos, nós somos errados, muitas das vezes nós cometemos erros, Senhor. Mas nós estamos aqui na Tua presença e nós pedimos o Teu perdão, Pai. Ajuda-nos a ser verdadeiros com as nossas esposas, com a igreja, com o rebanho, com o Teu povo, Pai. Vem, meu Deus, com Teus filhos. Vai abençoando a Tua igreja, vai abençoando o Teu povo. Ministra sobre aqueles que aqui estão, Pai. Ministra sobre aqueles que estão em casa também. Que nós tenhamos uma vida verdadeira contigo. Que a gente venha rever os nossos conceitos, Pai. Toma nossas vidas, nos guarda, nos livra, em nome de Jesus. Toma o teu assento, igreja. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família. Pode louvar, a igreja continua em pé, para nós estar louvando e bendizendo o nome deste Deus. Continue em pé, irmão, para nós continuar louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu não posso ficar. Isso, igreja, vamos louvar. Diante da Tua glória.
Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Aleluia. Eu não posso Glória a Deus. ficar de pé Estamos aqui, Pai, para te adorar. diante da tua glória. Recebe o nosso louvor, Pai. Recebe a nossa adoração, meu Deus. Recebe a tua glória sobre a minha vida. Teu sacrifício, Derrama a tua glória sobre nós, Pai. o teu altar. Isso, igreja, quem sabe louva. Em mim. Glória a Deus. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Glória a Deus, maravilha. Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Eu não posso Isso, adore ao Senhor. de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Glória a Deus. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse Glória a povo Deus, receba a presença de que há Deus. Deus em Israel. Deixa o Senhor ministrar sobre a tua vida. Fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Levante as mãos, igreja. Vamos concluir o trabalho de Deus. Amanhã tem mais. Amanhã tem culto da família. Todo mundo aqui para estar adorando e glorificando o nome deste Deus. Guarda esta palavra no seu coração. Compartilhe, irmão, ela está gravada. Compartilha para alguém, tá bom? Compartilha. Eu tenho certeza que Deus vai falar o coração de alguém. Os irmãos da live, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos terminar, irmãos. Vamos terminar. Eu vou pedir aqui as